Oi, eu sou a Gabi e agora eu vou fazer a apresentação aqui do itinerário de Ciências Humanas. Então, o tema do aprofundamento em Geografia vai ser desafios e possibilidades da mobilidade urbana dentro da cidade de Novo Hamburgo. Vamos começar com um dado do IBGE que diz que 32 minutos diários são gastos, em média, pelos moradores da cidade no deslocamento escola, trabalho e casa. Apesar de ser um tempo relativamente baixo com relação às cidades do mesmo tamanho de Novo Hamburgo, ainda assim interfere na qualidade de vida dessas pessoas que poderiam utilizar o tempo para estudos ou lazer. Mas a gente pode perceber que as principais pessoas afetadas na questão da mobilidade urbana dentro da cidade de Novo Hamburgo são as pessoas que têm que se locomover de uma outra cidade até Novo Hamburgo, porque essas pessoas dependem do transporte público. E, em geral, o transporte público ele é bastante desconfortável e muitas pessoas não se sentem seguras para fazer o uso dele. Ainda existe um outro problema que é a falta de integração dos ônibus com o trem. Por exemplo, alguém que vem de São Leopoldo pelo trem até Novo Hamburgo e daí precisa pegar um ônibus para se locomover a um bairro mais distante do centro. E aí essa pessoa vai precisar ficar esperando o tempo até ser o horário do ônibus, o que torna inviável o uso do transporte público para bastante gente. Agora vamos falar um pouco sobre as alternativas adotadas ultimamente ao transporte público. O principal delas é o carro particular, que apesar de parecer mais viável do que o transporte público, ele também demanda gastos com gasolina, gastos com manutenção, impostos e também tem um dano ambiental e para a saúde, de poluição, e que afeta diretamente a saúde pública e ocasiona em outros gastos para a cidade. Eu trouxe aqui algumas soluções inovadoras para a melhoria da mobilidade urbana dentro de Novo Hamburgo. A que eu achei mais legal de todas foi a construção de uma segunda via exclusiva para os ônibus e que facilitaria ali o transporte de pessoas de outras cidades e que optaram pelo transporte público. Então, isso causa um certo incentivo para pessoas quererem utilizar os ônibus. Outras possíveis soluções seria a criação de um aplicativo que mostra onde estão os ônibus, o horário dos ônibus, onde está o trem, quando chega o próximo trem, também onde estão os patinetes elétricos, como você pode utilizá-los. Seria muito útil como um aplicativo Uber. O investimento em segurança dentro dos ônibus e nos pontos de ônibus também é uma coisa bastante necessária, já que muitas pessoas deixam de usar o ônibus porque têm medo de serem assaltadas ou roubadas dentro deles. As câmeras encorajariam os ladrões ou possíveis assaltantes a cometerem os seus atos criminosos. Esse foi o trabalho. Agradeço pela atenção. E agora vamos para o próximo. Então, agora no aprofundamento em debates sociológicos, o tema escolhido foi o desencantamento como força para a aventura. A gente vai entender um pouco sobre como a visão de diferentes países sobre o mundo, sobre a realidade, interferiu na sociedade e na forma de ver o mundo desses países. O Weber diz que depois da Reforma Protestante, a Europa não foi mais a mesma, porque as crenças na Igreja Católica e o teocentrismo foram retirados do centro do pensamento e substituídos pelo antropocentrismo e também pelo protestantismo. Ele trata esse desencantamento como sendo mais forte no mundo protestante do que no mundo católico. O segundo conceito é o conceito de melancolia, que foi proposto pelo filósofo Walter Benjamin. Para Freud, a melancolia é uma exceção ou uma diferença com relação ao status quo. Mas o Walter Benjamin, ele aborda esse conceito só que antes da apropriação que o Freud fez. E antes de Freud, a melancolia era a identidade excêntrica deslocada em relação ao mundo. Vamos entender um pouquinho mais então sobre a melancolia. A principal tese defendida pelo Walter Benjamin dentro do conceito de melancolia é que aconteceu uma busca incessante por algo para preencher o vazio criado pela substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. E aí, segundo ele, os alemães procuraram preencher esse vazio com estudo, arte e ciência, e os portugueses tentaram preencher esse vazio com a religião. E essa expressão de melancolia através da religião pode ser notada na época do Barroco, onde existe ali o paralelismo entre o sagrado e o profano. Então, o fator central aqui é que os portugueses eles chegaram no Brasil achando que não existia uma esperança de um paraíso aqui na Terra. Por isso, eles poderiam cortar todas as árvores que existiam ali, tirar todos os recursos e depois simplesmente irem embora. Mas os anglo-saxões, eles chegaram nos Estados Unidos com a concepção
de que ali era o paraíso e que ali era a nova terra. Então eles queriam transformar aquele lugar em um lugar melhor, por mais que depois descobriram que não fosse. E trabalharam muito até tornar o lugar melhor, ao contrário do que aconteceu no Brasil. E essa é a principal diferença entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa. Então agora, para a disciplina de debates contemporâneos, nós vamos falar sobre a cultura do proibido. O ano de 1968 foi muito polêmico para a história da humanidade. Nele, alguns estudantes de Paris fizeram manifestações porque eles gostariam que as meninas pudessem dormir nos quartos dos meninos e defendiam algumas pautas, como o fim da Guerra do Vietnã, alguns direitos trabalhistas, sexo livre e também a renúncia do presidente francês, que era conservador na época. As principais reações do governo quanto a esse acontecimento foram defesa com militares e o aumento salarial da classe trabalhadora. Só que, por isso ter acontecido, a classe trabalhadora não foi tão incisiva durante esses protestos. Uma frase que ficou bastante famosa na época foi a Proibido Proibir, que foi dita por Jean Yanni, que era um produtor da época. Só que os acontecimentos de maio de 68 se espalharam pelo mundo e influenciaram outros movimentos liberais que visavam uma certa liberdade de expressão cultural que era anticonservadora. Inclusive, o Caetano Veloso criou uma música chamada Proibido Proibir, e depois ele foi vaiado pelas pessoas, e aqui tem um trechinho do discurso dele. Existiram diferentes visões sobre esse acontecimento. As principais foram a de Michel Foucault, que criou várias teorias em cima disso. Uma delas é de que seria muito melhor você dar a menor pena possível para o criminoso só para que ele fosse encorajado a não repetir os atos criminosos dele. E aí que se criou a regra da pena mínima. Mas outro pensador foi o Mário Vargas Llosa, que defendia que os atos que aconteceram ali foram sim de libertinagem e não de liberdade, acontecendo ali uma inversão de valores da época e que tenha sido também mais um ato da pós-modernidade, onde os críticos da arte eram mais valorizados que a arte, por exemplo. O fato é que esses acontecimentos influenciam ainda hoje a sociedade e geram diversos debates sobre a liberdade e sobre os conservadores e os liberais. Ali foi o início da cultura woke, vamos assim dizer. No ano de 1899, aqui no Brasil, foi criada uma lei chamada Lei da Saraivada. E essa lei, ela incentivava a imigração de europeus aqui para o Brasil, para trabalharem nas lavouras de café depois que aconteceu ali a abolição, mas que proibia a imigração de africanos e de asiáticos, porque na época foram lançadas muitas teorias raciais e de superioridade racial que diziam que pessoas brancas eram superiores a pessoas negras. Aqui no Brasil, a medicina forense estava bastante em alta, e a principal escola de medicina forense do Brasil era a Escola de Medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina da Bahia, que realizava até pesquisas que relacionavam o tamanho do crânio de um indivíduo com a sua propensão à criminalidade. Um dos principais professores dessa faculdade foi o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues ele fez vários estudos no campo da África, ele pesquisou a origem dos escravos dentro da África, a cultura desses escravizados, né? E aí, posteriormente, ele começou a relacionar a criminalidade à cor das pessoas. Então, ele dizia que as pessoas negras deviam ter uma pena menor do que as pessoas brancas, já que as pessoas brancas eram mais civilizadas e naturalmente propensas a serem moralmente superiores aos negros. Em 1899, José Nina Rodrigues, no ano de 1899, ele realizou um estudo em uma comunidade que apontava que os níveis de prostituição, de criminalidade, de roubo dentro dessa comunidade estavam relacionados à raça e à cor dessas pessoas que eram moralmente inferiores aos brancos. Atualmente, felizmente, você sabe que essas ideias eram muito equivocadas e que nós fazemos parte de uma única raça. Mesmo assim, é bastante importante a gente lembrar dessas coisas, porque existem discursos a respeito disso na sociedade e é importante se proteger deles para não acabar criando um estereótipo racista. Mas, enfim, esse foi o trabalho de história